Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Exponencial. Eu sou o Matheus Winkler e hoje eu estou aqui com uma convidada que ela é geriatra, especialista em envelhecimento saudável, geriatra pela USP. Essa mulher, ela é completamente maluca. Ela é adorada por muitos, odiada por mais gente ainda. Não, eu tô brincando, ela não é odiada assim, não. Meu Ela, Deus! além de médica, ela está muito envolvida com a educação para médicos e com o intuito de ajudar a disseminar o ensinamento de saúde para o idoso, seja através dela, seja através de outros profissionais. E a gente tem muita coisa aqui para falar com ela. Eu vou apresentar para vocês, é a Ana Eduarda Tânios. Bem-vinda. Obrigada, Má, pelo louca. A gente diz que os loucos são os melhores, né, gente? Mas a gente estava conversando um pouquinho aqui antes dos bastidores, antes da gente começar, e falando sobre os nossos propósitos, né? Sobre as nossas direções. Eu acho que o Matheus trouxe muito bem isso. É um prazer estar aqui, com esse doidinho também. Como eu disse, os doidos são os melhores. E bora falar bastante sobre muito conteúdo de informação de saúde, de medicina, de empreendedorismo, que a gente ficaria 5 horas falando disso. Legal demais. E um também que é muito bom de entrar e que eu sei que você adora falar disso é de posicionamento para o médico, posicionamento, marketing. E aí entra o ponto do odiada por muitos, que eu brinquei antes. Eu sei que quando você começou a se movimentar e a fazer coisas em rede social e a se expor, você não tinha ainda sucesso no que você estava fazendo, né? Então, naturalmente, as pessoas elas ficam olhando assim, criticando, e eu sei que você fez algumas coisas antes do que era talvez o tempo usual na cabeça das pessoas, e tu teve muitas decisões que desafiaram o status quo ali, que são coisas que outras pessoas não fariam, mas você decidiu fazer porque tinha a ver contigo. E tu foi muito atacada em alguns momentos por pessoas. Sim, E hoje, algumas dessas mesmas pessoas, elas voltaram atrás e elas te pedem dicas, conselhos, aquelas que têm humildade. sim. Como é que foi esse teu processo? Conta um pouquinho aqui. Boa, Má, acho muito legal falar isso, até porque os médicos têm hoje como um dos principais problemas a mentalidade, né? O medo de se expor, o medo de crítica. E eu acho que quando a gente consegue trabalhar a mentalidade, a gente consegue destravar e prosperar em várias coisas. E eu sempre falo que existem 3 fases para todo mundo que está fazendo algo. E eu ensino isso para alunos médicos, eu ensino isso para pessoas que eu converso, e eu tento sempre trazer isso pra minha vida. A primeira fase são as pessoas rindo de você. Então elas vão zombar mesmo. Tá horrível, tá rindo, ai, blogueira, vão falar várias coisas. A segunda fase, elas começam a ficar com raiva, porque elas estão te atacando, elas estão rindo, mas você não tá parando. E parece que você tá começando a evoluir. Então elas começam a não zombar, mas a ficar com mais raiva, né? Ah, eu não gosto dela, não gosto do jeito dela, acho que ela não fala verdades, marqueteira demais, aí começa a te atacar. E a terceira fase que chega é: como é que você fez isso? Então eu sempre falo para todo mundo aguentar firme essa primeira fase da risadinha, a fase do falar mal, que geralmente essa terceira fase ela vem. E justamente de pessoas que antes estavam na fase 1 e na fase 2. Como é que você fez? Onde você aprendeu isso? Você pode me ajudar? E eu acho que quando a gente tem muito claro o nosso propósito, o que a gente quer, onde a gente quer chegar, a gente começa a silenciar essas vozes e a gente foca na nossa direção. Então, primeiro, eu sempre tive muito claro onde eu queria chegar, o que eu queria entregar para o mundo. E eu sabia que esse meu propósito, ele era genuíno, ele iria ajudar pessoas e que eu ajudava muito mais gente com a minha voz do que incomodava. Então, aquelas críticas, elas não tinham o peso. É claro que hoje, tendo dado certo, é muito mais fácil você falar isso. É muito difícil quando você está começando e mesmo quando não deu certo, né, o tal do crer para ver, você continuar. E eu venho de uma formação sólida, graças a Deus, eu venho de uma escola muito boa, como você disse, então eu fiz geriatria no
HC, na USP, fiz a minha especialização na USP, tenho muito respeito por todas as instituições que eu passei, mas quando você está num ambiente acadêmico, muitas vezes as pessoas não entendem esse outro lado que o médico precisa aprender, do marketing, do posicionamento, de gestão, de vendas, e é natural que estranhem. E eu ouvi, sim, várias coisas, mas eu escolhi valorizar as coisas boas que me diziam, as pessoas que estavam ouvindo o meu conteúdo, mesmo que iniciante, falando: comecei a fazer atividade física por tua causa, comecei a melhorar a alimentação por tua causa, nossa, fiz o exame porque vi o teu conteúdo. Isso para mim valia muito mais do que a crítica de alguém que... Aí eu quero trazer outro ponto também, gente. As críticas, elas têm que vir de um lugar, de uma pessoa que você, primeiro, admira, que tá onde você quer chegar, e segundo, que gosta de você. Se essa pessoa não tá onde você quer chegar, tem outro caminho, e nem gosta de você, não faz muito sentido. E aí eu trago muito a questão do que dizem mesmo de críticas construtivas, né? Aquela crítica que precisa construir algo e não só destruir. Então, acho que eu falei demais aqui, mas é um tema bem sensível mesmo. Eu peguei aqui o celular que tem um texto que eu adoro do Roosevelt, um textinho curto, que é o Homem na Arena. Já li isso pra ti? Não. Eu adoro esse texto. O Homem na Arena. Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta como o homem forte tropeça, ou onde o realizador das proezas poderia ter feito melhor. Importante, na verdade, é o homem que está na arena, com a face coberta de poeira, suor e sangue, que luta com bravura, erra e seguidamente tenta atingir o alvo. É aquele que conhece os grandes entusiasmos, as grandes devoções e se consome numa causa justa. É aquele que, no sucesso, melhor conhece o triunfo final dos grandes feitos e que, se fracassa, pelo menos falha ousadamente, de modo que o seu lugar jamais será entre as almas tímidas que não conhecem nem a vitória nem a derrota. Eu acho isso daqui Amei. sensacional, Maravilhoso. porque é sobre o que tu falou de quem escutar, quando se preocupar, qual crítica que importa, e normalmente o crítico não importa. A gente quer ouvir as pessoas, o cara que está ali na arena fazendo, que está vendo você fazer, normalmente essa pessoa não vai te dar uma cutucada, não vai te dar uma alfinetada. Quando ela te falar alguma coisa, vai ser: ei, Duda, tô vendo que tá fazendo isso, eu já passei por isso. Cara, acho que é mais por ali. É realmente construtivo. E, Má, geralmente quem tá muito focado em crescer, aprender, fazer o seu, olha, é muito difícil. Eu realmente nunca vi alguém que tá prosperando, que tá agindo, ficar perdendo tempo com o outro. Mesmo que o outro esteja fazendo algo errado, a gente simplesmente ignora. Eu vou contar uma história aqui que eu não conto geralmente, mas eu acho que é legal para trazer esse lugar de vulnerabilidade também, porque muitos médicos hoje me veem: nossa, Duda, super bem posicionada, marketing, não se importa, não passou por nada. Não, passei. Então eu lembro que uma vez eu ouvi coisas do tipo: você não parece geriatra, você parece dermatologista. E eu me senti feliz porque eu senti um elogio do tipo: nossa, a dermatologista é bonita, é arrumada. E inclusive tenho muitas amigas dermatologistas, que eu acho uma das especialidades mais fascinantes e difíceis, né, que tem. Respeito muito. Mas você entende o lugar de você não parece geriatra, você parece dermatologista? Você entende esse lugar que foi dito? E num ambiente da geriatria. E aí... Te falaram isso dentro da residência? Dentro da residência. E ouvi outras coisas também, mas eu também ouvi de uma pessoa que é o meu mentor na geriatria, que é o Dr. Coriati, que hoje é meu parceiro, inclusive, de trabalho. Grande abraço, Dr. Coriati. Ele olhou pra mim e falou assim, enquanto eu ouvia várias coisas, quando eu tava começando, ele olhou pra mim e falou assim: Duda, só escute, eu tenho esse WhatsApp até hoje, só escute conselhos, críticas de quem realmente gosta e se importa com você. Eu gravei aquilo me deu tanta força naquele momento, que eu falei: é verdade. Primeiro, eu preciso admirar essa pessoa, ela chegou onde eu quero chegar. Segundo, ela gosta de mim, ela se importa comigo. Se essas duas perguntas são não, por que uma pessoa dessa vai me paralisar
num propósito que eu tenho muito grande, que está ajudando pessoas, que está transbordando algo legal para o mundo. Então eu fui seguindo até que os resultados começam a aparecer e a segurança ela vem com o resultado. Então, aguentem, gente. Se vocês têm um propósito claro, vão firme. A história de quando João fala sobre Pedro, sei mais sobre João do que sobre Pedro. Às vezes, essas coisas que as pessoas falam pra gente, essas críticas, muito quando a gente está em movimento, é porque a pessoa quer validar a própria falta de atitude dela. E aí, uma forma de fazer isso é te atacando. Só que a gente sabe muito bem que o médico, ele não aprende essas competências todas que tu falou, de marketing, de gestão, de empreender, como fazer, como que eu planejo adequadamente as coisas, como que eu tenho uma leitura do mercado. E a gente vive e é formado em ambientes onde muitos dos nossos preceptores, dos nossos mestres, eles vieram de um contexto de uma outra medicina, de um momento onde não tinha tanto médico no mercado, de um momento onde bastava ser médico que tudo ia dar certo e você ia ter sucesso. Então, eles muitas vezes eles não conseguem entender, muitos deles, porque para eles foi simplesmente ser um bom médico. Ah, seja um bom médico, não precisa disso daí, isso daí é frescura, isso aí é para quem não se garante na medicina. E a gente viu o fenômeno de começarem a se expor, médicos que começaram a se expor, era a Lair Ribeirada da vida, a galera, assim, de condutas bem suspeitas, assim, Sim. né? Então, naturalmente, criou essa coisa e eu sinto que muitos já sabiam que tinham que se posicionar, mas ficavam ali, daí quando alguém começa, incomoda. E esse que você falou é legal, porque eu falo que se você não tem um problema, se você não se incomoda onde você tá, é muito difícil que você se mexa. Quando eu já estava na residência, eu olhava e eu falava assim: eu me recuso a atender uma pessoa em 15 minutos. Eu me recuso a viver de plantão. Eu não quero essa vida para mim. Então, eu sabia o que eu não queria, eu sabia o que eu queria, e eu entendi que eu precisava trilhar um caminho para isso. Falei, ninguém vai me dar nada. Eu não vou sair aqui da residência, tudo bem que eu sou super bem formada, minhas especializações são ótimas, nossa, ninguém vai me dar nada. Então, eu preciso construir o meu caminho. Se eu não queria viver de plantão, se eu não queria ficar trabalhando 24 horas, se eu não queria ter uma agenda lotada, atendendo as pessoas de qualquer jeito e exausta, eu precisei me mexer. E eu entendi que eu precisava entender sobre outras coisas, além de ser boa tecnicamente. Então, em vez de ficar brigando, do tipo, eu sou tão boa tecnicamente, mas eu fiz tantas formações, mas o médico charlatão lá tá indo super bem. Eu saí deste lugar de vítima e perguntei: o que que esse cara, charlatão, que nem tem uma coisa técnica, né, uma postura técnica boa, por que que ele tá tendo tanto sucesso e eu não? O que que ele tá fazendo que eu posso fazer dentro da ética? Então você sai desse lugar de inércia, de ficar só olhando o outro. Ó céus, ó terra, ai que eu sofro, ai como o outro é mais fácil. Beleza, o que que ele fez? Ele é bom de marketing, ele sabe se posicionar, ele sabe se vender. A voz dele tá chegando para mais pessoas. E aí eu sempre falo que isso deveria ser uma postura de todo médico bom, porque as pessoas estão comprando. Você pode vender saúde ou vender enganação, mas elas continuam comprando. Então, se elas estão comprando, eu tenho um conhecimento que é bom, que é transformador, que é ético, por que que eu não vou transbordar isso? É até uma forma de egoísmo. Então eu falei, vou aprender sobre marketing, vou me posicionar, vou deixar a minha voz ficar mais interessante, porque de nada adianta eu falar, 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 falar e não chegar para pessoas. E quem faz chegar para mais pessoas é marketing, é posicionamento, é técnica de comunicação. E conhecimento, se não chega no outro, não gera transformação. Então, sair desse lugar de, mas para mim é tão difícil, nossa, mas aquele outro nem tem a minha formação e tá indo tão bem. Para de olhar para o outro, gente. Olha para você, para o que você quer e o que você pode ainda aprender com o outro e fazer melhor. Boa. Uma frase que me lembrou aqui é que, eu tô das frases hoje, que o que preocupa, o preocupante não é
o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, se você que está escutando é bom médico, boa médica, você não deve ficar em silêncio, você tem que trazer a luz para a informação, para a boa informação, que hoje a gente tem tanta coisa sendo dita, e a gente precisa de uma verdadeira curadoria de informação. Mas para isso a gente tem que ser humilde e entender que tem competências que não aprendemos e que a gente precisa aprender e vai ser no campo de batalha. Você pode fazer 1000 cursos, workshops, o que for. É a prática que vai te ensinar, é fazendo que se aprende. Óbvio, com método as coisas vão muito melhor, a coisa Sim. funciona muito bem. Só que eu vejo que tem muito colega que é completamente travado e tem gente que se prende nesse argumento que fala assim, cara, que eu tenho receio do que os outros vão achar e tal. E aí tu começa a conversar com a pessoa e tu vê que ela nem se importa mais tanto com o que os outros vão achar, porque ela já sabe que a coisa mudou, que ela tem que fazer, e os outros estão fazendo também. Então, às vezes, a pessoa se prende àquilo para dizer assim, não, cara, eu não vou aqui enfrentar esse incômodo de pegar e abrir meu celular para gravar um primeiro vídeo e ter que regravar várias vezes, porque eu achei que não ficou bom. Eu não vou correr o risco de parecer ridículo, eu não vou me expor assim. E as pessoas nem entendem o que falar, elas ficam naquela dor assim de, tá, eu vou falar na rede social, mas eu vou falar o quê? Eu vou falar para quem? Eu vou parecer tão genérico, todo mundo já sabe o que eu tenho para falar. E como tu gosta muito dessa questão de posicionamento, de entender como você se posiciona, fala um pouco aí sobre qual que é o playbook do posicionamento médico. Tenho perguntas sobre mim, sobre meu público, sobre o mercado que eu tenho que responder, ou eu me jogo e começo? Eu posso mudar de direção, ou é um pacto que eu faço que eu tenho que seguir naquela linha para sempre? Qual que é a visão da Duda sobre isso? Nossa, eu assim, acho que a gente ficaria 24 horas aqui falando sobre isso, porque você foi me perguntando e eu tenho tantas coisas pra trazer que eu acho que a gente vai ter que estender esse episódio pra 3, Má. Mas antes de falar até do posicionamento, veio um negócio aqui pra mim também, que eu queria te trazer sobre a questão do ambiente, antes da gente passar pra essa parte. Que o ambiente, ele nunca é neutro. Ou ele te influencia positivamente, ou ele te derruba. E as pessoas, geralmente, elas ficam num ambiente onde tá todo mundo reclamando, todo mundo falando que tá difícil, todo mundo julgando e criticando, e isso atrapalha bastante também. Então, se eu puder dar alguma dica aqui, é que as pessoas se fortaleçam em ambientes onde os seus pares estão aprendendo, prosperando, evoluindo. Acho que isso é muito importante da gente ter também. Em relação ao posicionamento, o que eu gosto de falar? Posicionamento é o que falam de você quando você não está na sala. Então, é a forma como você quer ser percebido pelo outro. Não basta ser, você tem que parecer. Como eu te falei, eu posso ter todos os títulos. Geriatria na USP, envelhecimento saudável na USP, medicina do estilo de vida em Harvard. Se eu não mostro isso para o mundo, as pessoas não sabem que eu tenho isso a oferecer. Então, sim, posicionamento importa, goste ou não. E vamos falar de uma forma bem simples sobre posicionamento. Você tem que saber o que você quer falar, com quem você quer falar e como você quer falar. O problema das pessoas é que elas entram na rede social sem nenhuma estratégia, sem nenhuma noção de com quem, o que e como eu quero falar, e elas começam a falar aleatoriamente. E aí, você começa a trazer conteúdos que tá todo mundo trazendo, você começa a imitar pessoas, você não desenvolve a sua identidade. E isso realmente não dá resultado. Então eu falo, gente, se é para entrar na rede social e assim, é muito difícil hoje que você não entre, né, do ponto de vista profissional, mas se é para entrar, vamos usar com estratégia, vamos usar do jeito certo. Então, vamos lá. Com quem eu quero falar? Quem é a sua persona? Quem é o público que você quer atingir? E aí, não é só você falar assim, por exemplo, eu atendo principalmente mulheres, mas pessoas em geral, 40, 50 a mais, que querem envelhecer com qualidade através da medicina do estilo de vida. Isso é público-alvo. Isso não é persona. Público-alvo é idade, sexo, onde mora, renda. Persona é
quais são as dores, quais são os desejos dessa pessoa que eu quero atingir. Então não é um conteúdo só. Ei, você, mulher, 40 a mais, que Que está tem na essa doença, menopausa, né? Você que tem essa que tá com doença. calorão. Não. Aham. É, ei, você, mulher, que tá cansada de cuidar dos filhos, dos pais, do marido, de todo mundo, de se esquecer, de achar que não tem tempo pra você, que tá cansada de ir no médico e ele só olhar os exames e não perguntar como que tá teu estilo de vida, que cansou de ser vista em pedaços e quer começar a sentir energia de novo, quer sentir que envelhecer não é adoecer. Olha como eu trago uma robustez maior. E eu conheço essa pessoa, as dores, os sonhos, os desejos. Ela gosta de viajar, ela gosta de natureza. Eu começo a desenhar minha persona. Hoje, na medicina conectada, os meus alunos médicos têm um perfil muito claro, os seus alunos médicos têm um perfil muito claro também. E isso faz com que a gente tenha um posicionamento muito forte. Então, são pessoas que gostam dessa medicina do estilo de vida, que gostam de atender o paciente, que querem muito além de dinheiro, mas que querem ter satisfação com a medicina, que querem uma vida mais livre, não necessariamente mais dinheiro. Então, a gente começa a entender com quem eu estou falando e direcionar. Beleza, com quem? O que eu quero falar? Dentro da geriatria. Eu vou falar aqui, vou dar o exemplo da Andresa. Nossa, Andresa. Beijão, Andresa. Beijo. Andresa tinha muito essa dificuldade, né? De com quem que eu vou falar, eu quero falar sobre tudo, eu quero falar sobre tudo. E cada vez mais a gente tem que entender o com quem. Eu falei, você gosta de tratar do idoso frágil, de falar da geriatria raiz. A gente precisa olhar para isso. E uma vez que você tem com quem você vai falar, é o que você vai falar. Então, se eu tô falando sobre geriatria raiz, o idoso frágil, reabilitação, fragilidade, faz sentido eu falar sobre menopausa? Assim, eu posso até falar, mas a minha linha editorial ela precisa ter uma coerência do com quem e o quê. E aí, então, eu vou falar sobre fragilidade, sobre meta de proteína, sobre pós-internação. Tem que conversar o com quem e o que eu quero falar. Uhum. E o como, né? E o como entra muito no tom de voz. Tom de voz não é o meu tom de voz aqui que eu tô falando, que hoje, por sinal, tá péssimo, porque eu tô resfriada. Mas o tom de voz é as suas histórias, as suas crenças, as tuas bandeiras. Isso tem que estar na tua comunicação. Então, qualquer pessoa que me siga, consuma o meu conteúdo, sabe das minhas bandeiras. 1% melhor a cada dia, feito é melhor que perfeito, pequenas medidas ao longo do tempo geram grandes resultados, sabem da minha conexão com uma medicina que olha mente, corpo e espírito. Esse tom de voz tá em toda a minha comunicação. Então gera uma coerência de posicionamento. Eu não sou percebida como geriatra, como várias. Tem muito claro que a Duda é uma geriatra que foca em envelhecimento saudável pela medicina do estilo de vida, que tem como propósito transformar o envelhecimento no Brasil, seja pelo ensino médico, seja pelos atendimentos, mas isso está em toda a minha comunicação. Então, essas 3 palavrinhas de com quem, o que e como precisam estar claras. Legal. Com quem, o que e como. Achei super legal isso e esse aprofundamento de pensar na persona, nas características, nas dores, nas dificuldades, quais são as barreiras ao cuidado, qual que é o estilo de vida, o que essa pessoa consome, quais são os valores dessas pessoas, que a gente vai ter um perfil de doença, mas a gente pode ter várias pessoas com valor, tem pessoas com valores muito diferentes que têm aquela doença e tem pessoas que têm valores que vão ser alinhados com os teus. Só que uma coisa muito interessante aqui no que tu falou é que isso te traz profundidade e gera muito mais conexão, porque tu deixa de ser mais uma pessoa genérica, falando mais do mesmo ali e não conectando com ninguém de fato, que aí é o médico que tem medo de parecer muito marqueteira, porque às vezes ele tá indo ali só para falar, ei, agende a sua consulta comigo, eu trato tal coisa, 5 dicas para tratar sua pressão. Não traz elementos assim pessoais, não traz coisas da sua força, da sua potência, da sua autenticidade. Só que uma coisa interessante que nesse posicionamento, uma coisa que vem junto e que muitos se ignoram, tu falou o que, para quem e como. Isso, com Né? quem, o que e como eu vou Com falar. quem, o que e como. Nesse com quem,
eu acho muito importante a pessoa antes olhar o comportamento desse com quem, quando está tentando entender a persona a fundo, até para saber como que essa pessoa está nos diferentes canais de comunicação que eu posso ter, porque a minha linguagem vai ser diferente, porque não adianta eu ir falar sobre churrasco no simpósio dos veganos, né? Não faz Sim, sentido nenhum, ninguém vai ter interesse na minha mensagem. E às vezes, até pegando o próprio caso que trouxe da Andresa, ela trata o idoso frágil, ok? Ela, no Instagram, muitas vezes não vai estar falando com a persona dela, mas ela entendeu a jornada de compra e ela entende que ela está falando com quem ali no Instagram. Pode ser com familiar, mas muitas vezes, em muitas especialidades, a gente vai estar principalmente conversando com os nossos pares, porque tem especialidades que dependem muito do encaminhamento de outros colegas, sim. porque tu não é uma especialidade que a pessoa vai e pensa como o acesso direto. Estava até conversando com um grande amigo, Felipe Brito, abraço Brito, se estiver escutando, ele é cirurgião torácico em Florianópolis. E o que acontece? A pessoa não acorda, sente uma dor e pensa, eu vou buscar o cirurgião torácico. A pessoa tem alguma queixa, alguma tosse, alguma coisa diferente, ela busca o pneumo, o cardiologista. Então, o paciente vai vir até ele através desses outros colegas. E tem muitas especialidades que são assim. Então, se eu entender que, às vezes, o meu posicionamento tem que ser algo que aumente a minha conexão com os meus pares, que eles entendam o valor do que eu faço, o valor que eu gero, qual que é a minha linha de cuidado, o que eu valorizo, eles vão ter identificação comigo e é quase não é um B2C, né? Não é um business to Sim, consumer, é um B2B to C. Não, eu vou estar conectado com as pessoas sim. que vão me encaminhar a pacientes. Então, uma coisa super importante é quando você fizer esse exercício do para quem, tenta entender a jornada de compra, tenta entender se aquela pessoa que você quer, se o público-alvo que você quer atingir, que você quer atender, ele é realmente quem está te consumindo e tomando a decisão de ir até você. Porque às vezes a persona vai ser um pouquinho Isso. diferente do público-alvo final que você quer atender. Por isso que é importante mapear. Então, quando a gente tá vendo, pô, eu tô recebendo do Instagram vários encaminhamentos de médicos. Então, a minha linguagem precisa ser mais técnica. Então, beleza, se são médicos que estão me encaminhando, eu vou trazer o quê? Uma mensagem mais técnica, com um tom de voz, né? Um como também mais técnico. Ou não, é o cuidador que tá muito preocupado com a dificuldade do cuidado. E a gente vai mapeando. E aí, é o que eu sempre falo. Pessoas compram de pessoas. Não adianta você entrar também no Instagram e ficar dando só aulinha. Aulinha, aulinha, aulinha. Eu sempre falo, gente, Instagram é rede social. As pessoas estão lá para relaxar, para se divertir, para se inspirar, para se conectar. Então, se eu entro e fico dando só aulinha, post sobre demência, post sobre sarcopenia, post sobre quem é a Duda? Eu me conecto com ela, porque é o que eu sempre falo, o povo fica muito preocupado com concorrência, né. Isso é Uhum. uma coisa que eu sempre falo. Gente, concorrência é uma coisa tão besta, porque existe público para todo mundo, e as pessoas se conectam com perfis de pessoas diferentes. Só que para a pessoa se conectar com você, ela precisa te conhecer. E é muito engraçado, porque tem pessoas que não vão se conectar comigo, e tá tudo bem. Mas eu não tô preocupada com as que não estão se conectando, eu tô preocupada com as que se conectam, porque aí eu posso ser eu. Outro erro que as pessoas cometem de posicionamento, Má, é achar que posicionamento é assim: eu vou botar um blazer, um batom vermelho, Ah, sim. seguir um script, aquele negócio que eu odeio, que são aqueles arquétipos. Eu odeio aquilo, porque eu acho que você coloca a pessoa numa caixa. O que é posicionamento? É ser você de forma intencional. Hoje tu tá bem governante, assim, olhando pra ti. Tô. Não, não entendo de Eu também arquétipo. não. Tô só brincando. Não, porque eu me recusava sempre. Todo mundo falava que um curso de arquétipos. Eu falava, cara, assim, eu não acredito que nada se sustente se não for verdade. Eu preciso ser eu. O arquétipo do geriatra raiz não combinava comigo mesmo quando eu comecei. Mas o meu posicionamento dentro da geriatria, do envelhecimento saudável, da medicina do estilo de vida, ele sempre foi muito forte, mesmo que questionável.
Então, eu continuei porque era verdadeiro. E nada que não é verdadeiro se sustenta. Então, não é sobre você pôr um blazer, passar um batom, seguir um script. É sobre você ser você de forma intencional. Não é ser eu, Duda, no mood viagem, no mood... A gente tem papéis, Sim. né? Mas saber intencionalmente que parte de mim eu tô mostrando, mas uma parte verdadeira. E isso era muito real, porque quando eu comecei, eu lembro que vários cursos de marketing, mentores, olhavam pra mim e falavam assim: você não pode usar a palavra envelhecer. Porque o meu curso, primeiro, foi o programa Envelhecer Melhor, né? Você não pode usar a palavra envelhecer, ela não é chamativa. Envelhecer é ruim. Você tem que usar outras coisas. Falei, não, eu vou usar envelhecer porque o meu propósito é justamente mostrar que envelhecer pode ser bom. Eu quero quebrar esse estigma de que envelhecer é Isso. sempre doença e ruim. Isso. Ah, você precisa tirar o geriatra. Porque geriatra remete a médico que só trata muito idoso, muita doença, e não é esse o seu público. Falei, beleza, eu entendo que eu vou enfrentar mais dificuldade para construir isso. Só que eu vou ter um diferencial. É uma proposta única de valor. Quantos médicos falando de longevidade e medicina do estilo de vida tem? Tem vários. Milhares. Quantos geriatras, quando eu comecei, hoje tá bem mais mesmo, até porque eu comecei a ensinar isso, mas quantos geriatras, quando eu comecei, falavam sobre isso da forma como eu falava? Era meio que tudo era mato, não tinha isso. Então, sim, eu enfrentei mais dificuldade do que se eu tivesse aberto a câmera e falado de demência, que era um tema mega quente que estourava, mas eu entendia que era uma proposta única de valor, que era um posicionamento e que ser diferente é muito melhor do que ser melhor. As pessoas ficam assim: ai, como é que eu posso imitar o meu concorrente? Não, seja diferente, seja você, traz a sua personalidade. Então, no posicionamento, isso tem que ser muito forte. Se você fica querendo ser uma cópia de todo mundo, dificilmente você vai continuar, porque não é verdadeiro, e dificilmente você vai prosperar. Porque a tua proposta única de valor é o que conecta. Hoje, no mundo de informação, as pessoas podem copiar tudo. Inclusive, eu passei por uma situação esses dias de plágio muito chata, que depois eu posso até contar. Caraca. Foi bem grave. Mas assim, as pessoas podem copiar hoje tudo. É um mundo de informação. A única coisa que as pessoas não podem copiar é quem você é. Isso ninguém copia. Então, quando você é você, numa identidade forte, não fica tentando parecer outra pessoa, é muito melhor. Só que esse encontrar quem você é um processo e assim, a gente tem um viés para a ação. A gente tem que às vezes parar e pensar, pegar e ficar algumas horas com uma folha de papel e uma caneta e fazer isso várias vezes e perguntar quem sou eu, né? Quais são os meus valores. Eu gosto de pensar nessa lógica para o profissional de analisar o eu, o mercado e o mundo que se tem ao redor, né? Tipo, quem sou eu dentro desse mercado? Como que é esse mercado? Quem sou eu? O que eu tenho que me conecta com esse mercado? O que eu tenho de único que me conecta com o mundo? E como que tudo se correlaciona? Porque aí a coisa fica muito natural. As pessoas sentem essa dor de eu sinto que é muito robotizado, eu sinto que é muito Sim. mecânico. Eu consigo desenrolar super bem na conversa com o meu paciente, mas não consigo desenrolar bem quando eu tô ali conversando. Então, é um processo se conhecer. E uma coisa importante, que eu acho que é extremamente relevante das pessoas pensarem, tem um conceito que é o profissional com o formato de I e o profissional com o formato de T. Depois avançou para o formato em V, mas vai ficar muito complicado para explicar. O que seria o formato em I? Imagina uma árvore que ela é só o tronco, né? Ela só é aquele tronco, ela não tem galhos, ela não se ramifica. Esse tronco é o core da sua habilidade. Então, geriatra, tá? Pensando assim, aqui eu tô pensando na parte de habilidades, competências e tirando de lado quem você é. Beleza, geriatra. Eu tenho esse tronco, ele não cobre muito espaço ali, né? Ele mal e mal gera uma sombrinha, ele não tem galhos, ele não tem nada. Agora, se eu pego e eu coloco galhos e folhas assim nessa árvore, percebe que eu passo a ter uma área de sombra muito maior embaixo, que eu posso acolher, que eu posso tornar mais aconchegante, eu posso
jogar com mais elementos. E esse seria o profissional com o shape de T. Eu tenho no eixo Y, o que é o central, né, da minha competência, e já na horizontal, no eixo X lá em cima, pensando na árvore, né, os galhos da árvore se dissipando, ali eu tenho as coisas complementares que eu vou pegando. Para quê? Para não reinventar a roda, até porque é muito difícil o público assimilar se eu quero falar de algo que eu faço que é diferente de qualquer coisa que já existe. Sim. Mas agora, se eu pego coisas que existem e que eu consigo enxergar uma correlação entre elas para, através disso, tecnicamente me mostrar competente, que é o caso de você, geriatra, tá, traz aí uma outra horizontal, que é para fechar o T, que é a parte de medicina do estilo de vida, que é a parte de envelhecimento saudável. Agora eu tenho uma área muito mais ampla para cobrir. É mais agradável para qualquer um chegar ali perto. E junto com isso, tu vai trazendo os elementos que vão floreando a coisa e tornando ele mais aconchegante, que são os elementos de quem sou, quais são meus valores, o que defendo, o que sou contra. E isso faz com que as pessoas que estão ali, se eu tenho toda essa história sendo contada embaixo dessa árvore, as pessoas que estão ali, elas conseguem, daqui a pouco elas estão em volta de uma fogueira discutindo e lutando por uma causa. E aí a gente tem uma força e uma atração de um movimento de pessoas que estão compradas na tua ideia e para ti não dói ser isso, porque é autêntico. E acho que isso que você falou também da construção, as pessoas acham que é assim, tá, eu preciso definir o meu posicionamento hoje. Eu assisti o podcast, então eu vou lá. Com quem, o quê, como, é isso, tá escrito em pedra. Eu mudei o meu posicionamento algumas vezes ao longo da jornada, e posicionamento é que nem reputação, você constrói. Então, eu tenho muitos alunos que entraram falando, eu quero falar sobre demência porque eu adoro demência, me ensina a ser um médico que tem o nicho de demência. Beleza, vamos construir teu posicionamento em cima disso. Ao longo da jornada, a pessoa ficou extremamente exausta de ter um consultório lotado de demência. Pô, eu quero mudar meu posicionamento, quero começar a trazer essa parte de prevenção. Tudo bem, a gente muda, a gente adapta. Precisa ter uma coerência, mas assim, não é escrito em pedra, você vai descobrindo também. A gente não tem uma coisa, eu sou isso, né? Gosto muito de falar, eu estou isso. Então, a gente tem nossos valores e nossas bandeiras, e isso é muito importante, a gente se pautar neles, mas a gente pode transitar entre algumas áreas e entender que posicionamento é construção. E eu estou me posicionando em todo lugar que eu estou. Numa mesa de bar. Isso eu bato muito na tecla. As pessoas acham que é só enquanto você está num podcast, numa palestra ou no consultório. É enquanto você está na mesa de bar, é enquanto você está no supermercado, é enquanto você está no elevador. Isso é uma coisa muito legal que eu falo, do pitch de elevador, né? Que eu falo que todo médico tem que aprender a fazer. Você tá ali no elevador, você tem 3 minutos para falar quem você é. As pessoas geralmente entram com a cara fechada, jaleco na mão, e aí um potencial paciente, enfim, um colega olha e fala assim: "Você é médico?" Aham. Acabou a conversa. Em 3 minutos você consegue falar sim, sou. A pessoa vai perguntar: qual a especialidade? Geriatria. Ah, tipo médico de velho? Não, a geriatria é muito mais que isso. Eu sou uma médica que olha para o envelhecimento, que pode programar pessoas que querem envelhecer com qualidade. Ah, tipo eu? Sim, tipo você. O que eu já conheci paciente fazendo pitch de elevador no restaurante, no mercado, na academia, e os meus alunos também fazem. Então, assim, você se posiciona em todos os lugares que você tá. Mas isso precisa ser verdadeiro, isso precisa ser genuíno. E entender que é uma construção. Uhum. E falar com esse sorriso no rosto também, né? Você é médico? Sim, porque se você responder... Energia, é o que eu falo, as pessoas ficam falando com o ovo na boca. Gente, se você não tá entusiasmado com o que você tá oferecendo, como é que o outro vai tá? Sim, eu lembro a primeira vez que eu percebi que eu tinha um problema com isso de me expressar, de o que eu fazia, que eu, sei lá, eu ficava meio com vergonha de ser médico e falar que eu era médico em público, sabe? Eu tinha um negócio assim muito doido. Nossa. E aí eu tava no meu R3, não, R2, tava no jiu-jitsu, e eu tava trocando ideia depois do treino ali com um parceiro de treino que tinha se machucado, e eu fui conversando com ele, né, e falando, cara, pô, é por aqui, por ali, não se preocupa com isso. E
Aí o mestre chegou e falou assim: "Ó, o Mateusão, ele é médico do esporte". E na hora que ele falou: "Ele é médico do esporte", eu ainda era residente, eu fiquei assim, me deu uma agonia, Impostor. eu meio que dei um passo para trás, assim, fiquei meio encabulado. E antes eu estava, tipo, super falando com o cara, ajudando ele, e aí eu fiquei meio inibido. E ele começou a me perguntar mais assim: "Pô, mas e aí e tal? Como é que é? Onde é que tu atende?" E eu fiquei com vergonha de falar ali em público, de falar ali para ele, de falar no 1 a 1, tipo, de realmente dizer: "Cara, eu posso te ajudar". Sim. Eu fiquei com vergonha de falar o que eu falar o que eu fazia. E aí eu voltei para casa, eu estava no Uber voltando para casa, extremamente aquilo me incomodou muito, muito, muito. E eu fiquei trabalhando isso, né, de pensar: "Cara, por que que eu tenho essa trava de falar, tal? Eu tenho que conseguir falar o que eu faço em qualquer lugar que eu vou. Eu não posso ficar achando", e era uma meio síndrome do impostor, assim, tipo: "Ah, eu Sim. ainda não posso falar que eu sou". Tá, tudo bem, eu não Uhum. posso não podia falar que eu era médico do esporte, mas Sim. o mestre me falou lá que eu era médico do esporte, e naquele momento eu estava numa posição de eu realmente podia ajudar Sim. ele. Então eu deixei a oportunidade passar. Depois disso, sempre que entra no assunto, eu falo com muita clareza e com felicidade do que eu faço. E depois até teve outra situação que um dos colegas do jiu-jitsu se tornou meu paciente, justamente numa situação parecida com essa, que foi quando eu pensei: agora eu consegui superar aquele Sim. trauma prévio". E a gente toma por óbvio o que não é óbvio. As pessoas não sabem o que a gente faz. Ainda mais, Má, dentro da medicina do esporte, elas têm uma visão muito rígida de eu só vou pro médico do esporte se eu for um esportista. As pessoas realmente pensam isso, se eu sou um atleta. E no meu caso da geriatria, muita gente pensa, sim, eu só vou pro geriatra se eu estiver muito velho, com muitas doenças, quando nenhum outro profissional tá dando conta e eu tô com 10 remédios. Não. E aí, quando eu comecei a falar sobre essa geriatria no lugar de prevenção, de cuidar para envelhecer melhor, foi difícil, mas era uma educação mesmo. Eu queria plantar essa semente, eu queria levar essa informação. Então, posicionar é isso, né? Você saber o que você quer falar e você repetir. Posicionamento é repetição, repetição. Outra coisa que as pessoas também acham: ah, eu tô sendo repetitivo. Marketing é repetição. Posicionamento é repetição. E uma coisa que eu falei esses dias na mentoria, que eu acho que eu fui até meio dura, mas que eu falei para os médicos que eles, eu tô com muita vergonha de postar, eu tô com muito medo das críticas, eu não sei o quê. Eu olhei e eu quero que as pessoas reflitam em relação a isso. Eu falei, gente, eu acho que o problema é que vocês não estão se dando a devida insignificância. Vocês estão se achando muito importantes. E qual que é o problema? Você acha que todo mundo tá ali olhando e que vai olhar e vai ficar meia hora falando de você. Gente, vocês não são importantes assim, não. O máximo que as pessoas vão fazer é, tipo, olhar, dar uma risada, fazer um comentário, passar e ir pro próximo. E você deixou de fazer algo positivo, preocupada com o outro, porque você tá achando que você é super importante, que tá todo mundo falando de você. Menos, a gente não é tão importante assim, não. Falei, nossa, acho que eu fui dura, mas às vezes a gente precisa ser. Porque a gente deixa de fazer algo positivo focando no negativo. Total. Assim, todo mundo ao teu redor tem uma vida complexa, talvez tão complexa ou mais do que a tua, e tá assim como você pensando nos próprios problemas, então de fato ninguém dá a mínima pra você. A gente super valoriza. Nossa, nesse vídeo eu queria falar tal coisa, eu não falei, eu errei. Cara, só você sabe o que você queria falar. Se você Exato. transmitir uma mensagem com início, meio, fim, a coisa tá ótima. E a gente tem gente que trava assim nessa ideia de que realmente aquilo lá é muito importante. E no cenário pior de todos, vamos lá, a pessoa faz um vídeo, grava, tem poucas visualizações. O que que aconteceu? Nada. Nada. Ninguém viu. Isso é muito legal do pior cenário que eu também trago quando a gente trabalha mentalidade. Eu falo assim: quais que são as coisas que a gente mais pensa? Ah, eu tenho medo de crítica. Aí traz pro racional, tá? O que vale a crítica construtiva de quem não constrói nada, de quem não gosta de mim? Ah, eu tenho ansiedade. Traz pro racional. Não é sobre uma corrida de 100 metros, é sobre uma maratona, é sobre o que você está querendo construir. Ah, e se não der certo? Essa pra mim é a melhor.
já não está dando certo. Então, eu olho para as pessoas e falo, realmente, no lugar que você está hoje, está dando certo? Não. Então, já não está dando certo. O pior que pode acontecer é continuar não dando certo. Ou seja, você só tem a ganhar. Só pode ficar melhor, porque já não tá dando certo nesse caminho. Então, assim, quando você traz pro racional, você começa a entender que são coisas da sua cabeça e que a gente fica bom com a repetição. A gente fica melhor e a segurança do tipo, nossa, Dudu, hoje você é tão segura pra falar. A segurança, ela vem com resultado. Quando eu comecei lá atrás, eu sempre faço esse exercício. Eu falo pros meus alunos, abaixa o meu feed. Vai lá embaixo. Vai ver um dia. Eu falava com uma voz mais fina, com o rosto mais assim, com mais jeitinhos, com mais dificuldade. Eu sempre falei bem, eu tenho uma boa oratória. Não é que eu era super ruim, mas melhorou muito. E só melhorou porque eu fiz, porque eu fiz, porque eu fiz, porque eu fiz, porque eu fiz. Porque eu topei ser imperfeita, porque eu topei fazer sem equipe, com a estrutura que eu tinha. Esses dias uma aluna olhou pra mim e falou assim, ah, mas eu não tenho microfone. Falei, amor, o Filha. meu quebrou, tô gravando sem microfone faz não sei quantos meses. Eu, tipo, trabalho com internet e o meu, eu não tô pensando nisso. Então, acho que as pessoas não topam começarem perfeitas e têm a sensação que em algum momento vai estar perfeito. Nunca vai estar. A gente sempre pode melhorar. E tira, pra mim, o que é mais importante, que é a paz do processo. Eu acho que quando você não é feliz na construção, você nunca vai ser feliz. Não, também acho. Porque sempre você tem algo a mais pra conquistar. E é o que eu falo, hoje eu vivo coisas que eu nem imaginei viver. Não é pra falar assim, algumas eu imaginei, planejei e segui, outras eu realmente não imaginei viver. Mas se eu não for feliz no processo, não importa, porque eu estaria hoje eu quero muito mais do que eu tenho. Não em termos de dinheiro, em termos de conquista, em termos de legado, em termos de construção. Mas isso tá sendo legal, isso tá sendo gostoso. Porque se eu, lá atrás, quando eu não queria mais dar plantão, quando eu não queria trabalhar de final de semana, quando eu queria poder viajar, ter uma agenda livre, se lá atrás, a hora que eu conquistei isso hoje, durante o processo eu não tivesse sido feliz, hoje eu conquistei. Aí eu continuo não sendo feliz, aí depois eu conquisto, eu continuo não sendo feliz, Aí o problema tá em você, né? o processo tem que ser legal. Cara, falei com a Simone Cardio no episódio com ela, exatamente isso os primeiros vídeos que eu gravei no YouTube, quando eu tava lá na faculdade, eu tinha um canal no YouTube. Eu acho que podia editar, podia passar uns Dá vídeos seus pra e passar. meus. Cara, eu mostrei pro pessoal da Exponencial esses dias um vídeo, eles falaram, caraca, é tua voz aí? Aham. Esse é tu? Aham. E não é que a minha voz tá diferente. É que lá nos primeiros vídeos eu ficava tão tenso e eu falava Encolhido. gritando, falava assim, ficava com o olho regalado. Cara, Isso. é muito estranho de olhar. E E eu assim, ó. aí, tu tem os trejeitos, a coisa Aham. que tu fica. E aí tu vai ficando mais solto porque tu faz isso várias vezes e as pessoas vão olhar, ah, Duda, pra ti é super fácil. Só que tem uma jornada de amadurecimento aí. E hoje todo mundo sabe que tem que estar nas redes sociais, seja para você produzir bastante conteúdo ali, seja simplesmente para validarem que você existe quando falarem do seu nome Sim. e a pessoa bater o olho ali e ver, ok, parece ser um bom profissional e tudo mais. Só que nessa a gente começa, às vezes, a seguir muita gente da nossa especialidade, muito por causa da residência, por causa dos contatos, enfim. E a gente consome conteúdo dessas pessoas, vê o que eles estão fazendo. Sim. E aí a gente começa a fazer algum conteúdo e dá aquela sensação de, nossa, tá todo mundo falando disso. Nossa, isso daqui é tão manjado. Só que tem o viés que eu tô tendo é que eu só tô consumindo aquilo, eu tô vendo muito daquilo. Então, às vezes é legal até silenciar algumas pessoas se você tá tendo muito desse sentimento, e não escutar essa vozinha na tua cabeça e escutar mais para as pessoas que, como você falou, as pessoas que são beneficiadas com isso. Eu lembro quando eu tive a primeira crítica a mim num vídeo do YouTube, um primeiro xingamento, na verdade, mexeu muito comigo. Eu queria muito responder a pessoa e a pessoa estava errada na minha concepção. E eu escrevi um monte de coisa, eu parei e pensei um pouco, vou apagar isso aqui. Apaguei.
E aí eu olhei para todas as outras mensagens positivas que eu já tinha recebido, que eram muitas. Isso. Eu pensei, cara, na moral, uma pessoa que mandou um negócio negativo, mas é um viés que a gente tem, que é o viés do paranoico, né? O paranoico é quem sobrevive. A gente fica olhando para ameaça, para coisa. Então, para pessoa que tá ali criando com essa sensação de, cara, eu tô sendo repetitivo, eu tô sendo chato, vão achar isso, vão achar aquilo. Quando você achar que você está sendo repetitivo, significa que você está chegando no ponto que tem que fazer um pouquinho mais ainda. Isso. Porque a gente é os primeiros a enjoar da nossa mensagem, mas, cara, o público, E ele circula. tem gente nova chegando o tempo todo. Esses dias eu tava no consultório e uma das funcionárias, eu ouvi ela falando uma com a outra assim: "Nossa, eu vi um médico na internet falando que depois dos 40 anos a gente tem que comer proteína". Eu ouvi aquilo e eu falei: "Sério?". É que assim, isso é tão batido pra mim. Eu que sou médica, eu que trabalho com essa área, eu que falo isso o tempo todo. As pessoas não sabem. As pessoas não sabem. Então, você tá ali para educar pessoas e não para ficar falando para você mesmo. Essa é a questão. E disso da gente só focar no negativo, a gente tem que saber a humildade também das críticas, né? Então, quando a gente erra, é o que eu sempre falo. Você fez alguma coisa, tem mais críticas do que elogios? Cara, avalia. Ah, Pode sim. ser que algo não esteja legal. Tem 50-50? Avalia também. Agora, 80 versus 20, gente, nem Jesus agradou a todos. Então, assim, e eu acho que quando você agrada a todos, o teu posicionamento tá muito ruim. De verdade, eu sei. Você é, acho que você é meio marionete, assim, né? Porque você não tem. Se você agrada a todo mundo, você tá, Você tá em tipo, todos os lados. tá dando jeitinho pra todo lado e não conecta de verdade. Isso. E olha que eu não sou a pessoa da polêmica, tá? Eu, assim, eu não sou uma pessoa de polêmicas. Eu evito ao máximo as polêmicas. Mas, assim, se eu tenho vários perfis diferentes de pacientes e de alunos, pode ver. As pessoas, elas. Os meus pacientes, eles têm um jeito muito característico. Os meus alunos têm um jeito muito característico. Então, assim, é um posicionamento muito claro. E você falou um negócio que até a gente entra em outra seara, que é construção de marca. Quando você falou da árvore, né? Uhum. Que aí as pessoas começam a engajar nesse movimento. O próximo passo do posicionamento é a construção de uma marca pessoal. Então, onde você cria um verdadeiro movimento nas pessoas. E é muito legal quando você começa a ver isso, porque, por exemplo, eu vejo vários dos meus alunos, vários dos meus pacientes acendendo uma vela aromática, que é uma coisa que eu faço, mas isso gera um movimento. Tomando um vinho e conectando comigo, porque é uma coisa que eu também gosto. Falando determinada frase, então feito é melhor que perfeito. É um ponto, só uma interrupção, assim, interessante, né? Até o vinho, que é um negócio que, bom, muitos podem pensar assim, não, imagina, eu sou médico aqui, eu vou postar do meu vinho, mas tu transformou o teu vinho em um dos ritos De autocuidado. que você tem com a sua comunidade. Isso. E assim, muita gente falava de postar a vida, né, viajando, vida pessoal, muitos hackzinhos disso não pode, isso pode. Eu sempre soube que o meu perfil de paciente, o meu perfil de aluno, ele se conectava com a Duda, a pessoa que eu sou. E isso pra mim foi muito libertador, porque, gente, Deus me livre você ter que ser algo que você não é pra agradar uma pessoa. E de novo voltando para aquilo de concorrência, né? O topo, gente, eu sempre falo isso, ele é muito solitário. Fiquem tranquilos, tem espaço para muita gente. Poucas pessoas estão dispostas a fazer o que precisa ser feito para chegar lá em cima. Então, não se preocupem com concorrência, porque lá em cima as pessoas elas não estão preocupadas com concorrência. Tipo, tem muito espaço, muito, muito, muito mesmo. Então, é só você continuar fazendo o seu. Duda, e quando tu tava lá na residência e começou a fazer esse movimento, tu falava em atender pacientes particulares e zombavam de você, o quanto que todo esse movimento que você fez te ajudou a poder fazer muito antes do que era o comum, aquilo que você tinha como plano É pro isso. momento. Que eu Isso é sei que o plano assim. mudou, né? A coisa é muito, muito louca. Exatamente. Então, quando eu estava na residência, eu já comecei a atender na residência. Então, se alguém me perguntasse: "Você atende?", "Aham, atendo". Aí eu ia lá, atendia, entregava o meu melhor para aquele paciente.
Então, eu já começava a atender em coworking, na época, na clínica de um namorado da época, eu já atendia poucos pacientes. E aí, eu olhei, falava, é essa medicina que eu quero exercer. Eu saía do consultório, assim, 2 horas com o paciente melhorando. Falava, nossa, é isso aqui que eu quero viver. É para isso Uhum. que eu quis ser médica. E aí, eu não aceitava o fato de atender correndo, porque nem na residência a gente atendia correndo. Geriatria era 1 hora e pouco. Ou seja, eu nunca na minha vida fiz um atendimento rápido. Eu não sei em pronto-socorro, emergência. E eu nunca gostei de dar plantão. Então, assim, eu ia para os plantões da residência, de clínica, de sala vermelha, chorando. Eu passava os plantões, tipo, Deus, por quê? E eu ia embora, tipo, eu não aguento mais. Então, era muito difícil para mim dormir fora de casa. Era muito difícil para mim trabalhar à noite. Era muito difícil para mim tocar serviço. Eu realmente odiava. Tem gente que não liga. E eu não tinha aquela coisa que o povo tem, me formei, agora eu quero comprar um carro. Não, eu quero, tipo, construir um trabalho onde eu possa ser feliz. Então, o que que eu fiz? Lá na residência, eu sabia que eu não queria essa realidade e eu entendi que ninguém ia me dar nada, que eu precisava criar as minhas oportunidades. Porque o máximo que ia acontecer era eu trabalhar para alguém, não sei o quê. Então, eu precisava criar o meu caminho. E para eu criar meu caminho, eu precisaria aprender outras coisas. Falei, beleza, até aqui eu estudei que nem doida para ser uma boa médica. Agora eu vou aprender outras habilidades. Comecei a estudar sobre tudo isso que eu tô te falando: marketing, posicionamento, comunicação, produzir conteúdo. E comecei a criar, melhorando aos poucos, errando, acertando. Só que aí o que que eu fiz? Eu trabalhava, o mínimo possível em plantão para pagar minhas contas. Então não tinha luxos. Era, ó, quanto eu preciso trabalhar para sobreviver, pagar minhas contas, ter uma vidinha ok, e investir no meu consultório. E aí eu ia saindo. Opa, um pouquinho mais de paciente, vou sair do final de semana. Opa, um pouquinho mais de paciente, vou sair dessa noite. Eu ia tirando. Até que teve um momento que eu tive que dar all in, que eu tive que tomar uma decisão. Então, eu já ganhava bem no consultório. E eu falei, beleza, só que não era certeza. O consultório é assim, né? Falava, mas eu vou sair, é um sinal que eu tô dando de que não tem plano B. Saí de tudo. Isso foi em 2 anos de jornada, né? 1 a 2 anos, eu realmente saí de todos os plantões. E aí eu, beleza, comecei. E eu lembro de na residência, eu e a Andresa falarmos sobre isso. E tinha gente que olhava pra gente e falava assim: vocês são doidas. Vocês acham que vocês vão sair? A medicina acabou. Eu falava, cara, eu me recuso a pensar assim. E assim, meio que tapava os ouvidos. Andresa, bora, só vamos seguir aqui. E aí a gente realmente fez esse caminho para, em 2 anos de jornada, poder estar vivendo sem depender de plantões. Com muito suor, com muita mão na massa. Não é fácil, não foi do dia para noite, não foi tudo liso. Erramos, acertamos e tudo mais. E aí, esse propósito, como você falou, tudo mudou, começou a ficar pequeno, né? É aquilo que eu falo, a gente chega, a gente atinge uma coisa, só que aquilo começou a ficar pequeno. Eu falei, cara, eu quero expandir isso mais, eu quero trazer isso para mais pessoas. E eu entendi que eu, Duda, tinha como um valor muito importante a minha liberdade. Eu não gostava de ficar presa a um trabalho, a um projeto, a um horário específico. Então a internet para mim foi muito boa, porque hoje a maioria dos meus atendimentos, como eu estava te falando, são online. Então eu posso atender de qualquer lugar. Hoje você fala, Duda, você precisaria morar em São Paulo? Não, não precisaria. Então essa liberdade de poder escolher para mim é muito boa. E aí foi quando eu comecei a expandir para a parte de educação. Quero ensinar outras pessoas a envelhecer melhor. E aí criei o programa Envelhecer Melhor. E aí começou a ter a demanda espontânea dos médicos. Duda, me ensina como é que você fez para marketing, posicionamento, sair do plantão. Como é que você fez? Como que você aplica a medicina do estilo de vida com tanto resultado? Eu não sei se aconteceu com você, mas eu resisti para ensinar médicos. Não foi uma coisa assim que eu não resisti para entrar no digital, mas eu resisti para ensinar médicos, porque na minha cabeça eu tinha pavor de ser aquela pessoa que ficava assim, colega médico, você quer sair dos plantões? Eu tinha um pavor. Assim, isso eu tive mesmo, de ficar mais do mesmo. Tanto que foi muito legal. Quando eu entrei numa consultoria, que hoje eu tô sobre marketing e tudo mais, eu olhei para eles e eles, Duda, o pessoal tá pedindo para você ensinar. Você precisa levar esse conhecimento. Eu falava, eu tenho pavor de ser esse médico que fica
colega médico. Você tem que sair dos plantões, eles, mas quem disse que você precisa ser essa pessoa? Você vai trazer o seu posicionamento para mais pessoas. E aí, o que eu fiz? Transformei isso num meme, transformei isso num anúncio. Tem um anúncio que eu falo, colega médico, você não Ah, sei o quê. Não sei você, mas pra mim, eu já vi esse teu anúncio. você viu? Eu acho muito legal. Porque eu realmente acho um saco. Eu também acho brega pra caramba. Você quer. Outra coisa. Você quer ganhar 100 mil reais em 2 meses saindo dos plantões? Sem fazer esforço com Sem o meu fazer protocolo. esforço. Aí eu, Aí, cara. tipo, caramba! Então, só que aí é aquilo, é você saber a direção do seu negócio. Hoje, qual que é a minha direção, a minha identidade de negócio? É transformar a longevidade no Brasil através do estilo de vida. Eu faço isso atendendo, ensinando médicos, ensinando pessoas que querem envelhecer melhor, capacitando profissionais. A forma como eu faço isso é só um veículo, mas a minha identidade, ela está muito bem estabelecida. Então, se o médico precisa aprender marketing, posicionamento, precisa aprender a sair do plantão para levar essa medicina para mais pessoas, eu vou ensinar. Se ele precisa aprender o meu método de MEV para levar isso para mais pessoas, eu vou ensinar. Se eu precisar criar um centro de spa, de bem-estar, eu vou criar, porque a direção, ela é sempre uma. E isso nem sempre foi claro para mim. Foi uma coisa que eu construí ao longo do tempo. E assim eu fui criando um ecossistema que independe da Duda, é muito maior que a Duda. Hoje eu quero que mais médicos estejam aplicando o que eu faço no meu consultório, com pacientes que eu não estou atendendo. Uhum. Então, isso deixa de ser sobre mim e passa a ser sobre uma direção, uma identidade. Interessante. Pra mim, esse processo foi diferente. E eu nunca não tive o problema de ensinar médicos, porque, na verdade, eu sempre estive com outras pessoas nessa jornada de empreender. E eu, por muito tempo, fui uma figura de backstage. E eu ficava muito no backstage e eu estava, de fato, ajudando as pessoas no 1 a 1 e tendo essas trocas. Então, quando a coisa foi escalando, eu fui vindo para uma posição de um pouco mais de exposição, aí já foi natural. Mas se eu tivesse, talvez, que naquele primeiro momento, Sim. pô, vou ensinar médicos, talvez eu fosse me sentir, assim, um pouco acuado. Uma coisa que eu acho legal dentro dessa esfera de posicionamento, beleza, a pessoa já entendeu o que ela tem que fazer, começou a se posicionar, produzir conteúdo, tá mais ou menos alinhada. E aí vem um sofrimento que eu vejo que muita gente tem engajamento, tem seguidores. E, aliás, número de seguidor não paga boleto. Conheço muito médico que E não tem. curtida! Vamos falar sobre isso. Tem muita gente que não tem muitos seguidores e, assim, fatura alto pra caramba. Tem gente que tem seguidor, muito seguidor e não fatura um terço, nem capta ninguém de lá. Então, o ponto que eu queria chegar aqui, te perguntar o que tu acha, o que tu vê, é assim, uma vez que eu tenho pessoas engajadas ali, como é que eu transformo esse engajamento em dinheiro? Como é que eu faço a pessoa que está ali ir para o meu consultório? E sem eu sentir que eu tô forçando demais. Tá. Primeiro, não é com post agenda aberta. Só pra gente deixar isso claro. Eu tenho pavor também de post agenda aberta. Isso que você falou é tão importante porque as pessoas focam em métricas de vaidade, que são curtidas, comentários. Quantas coisas que você, Matheus, compra, você curte e comenta? Poucas, poucas. Eu, na verdade, eu sou uma pessoa muito ruim pra curtir, pra comentar. Eu entro no Instagram pra trabalhar, né? O Instagram, pra mim, hoje ele é trabalho. Então, eu não sou essa pessoa. E a grande maioria das pessoas não fica curtindo e comentando o que compra. E as pessoas estão tão focadas nisso. E se aquele post deu resultado, mas não é só sobre aquele post. Então, primeiro, gente, seguidores não são compradores. De novo, a época que eu mais ganhava seguidor, e eu quero trazer até esse exemplo aqui, teve um vídeo uma vez que eu fiz, que foi um dos primeiros que viralizou, que era da Mari Kruger, sabe a Mari que Uhum. fala de ciência, é bem legal, e ela colocou, era uma headline dela que ela falava assim no vídeo, foda-se o projeto verão, a gente tem que treinar pra não morrer. E aí eu peguei essa chamada, coloquei no meu vídeo e falei sobre ele, fiz um react. E estourou, teve mais de 1 milhão de visualizações. Foi um dos meus primeiros vídeos que viralizou. Me trouxe não sei quantos mil seguidores. Todos desqualificados. Porque o público da Mari Kruger é um público jovem.
E não era um público de 18, de 20. Não era um público pra mim na época, que tava querendo pro meu consultório. Sujou a minha base de um jeito, de um monte de gente que não ia consumir meu conteúdo, não ia engajar comigo, não ia comprar de mim. Então, voltamos para com quem, o que e como. Porque viralizar por viralizar é só colocar uma melancia na cabeça que você viraliza. Uhum. Então, isso não é bom. Segunda coisa, perfis que são com conteúdo intencional tendem a vender mais. Qual que é o problema, Má? Como que você transforma engajados, seguidores, público em clientes, em compradores? Você precisa ter um perfil com intencionalidade de conteúdo. O que as pessoas geralmente fazem? Elas são blogueiras. Elas pegam o celular, tira foto desse copo d'água, podcast. Aí vai lá comer alguma coisa, almoço. Ninguém tá nem aí com o seu almoço, com o seu podcast. Agora, é diferente se eu pegar aqui, tirar uma foto e colocar manhã transbordando o conhecimento que eu quero deixar pro mundo. Aí eu vou lá comer um almoço, tem uma salada, falo. Um dos princípios da dieta que eu mais oriento para viver mais e melhor. Não é um prato, é uma intencionalidade. E na sua linha editorial, o que eu acho pior dos médicos hoje, que eu bato muito com os meus alunos? Médico só gosta de entrar para dar aula. Então, É o palestrinha. palestrinha. Tem um conteúdo técnico muito bom, beleza. Mas fica lá, explicando sobre infarto, AVC, pressão alta, diabetes. Cadê os outros tipos de conteúdo? Gente, anota isso, que isso é muito legal. Então, vamos falar de tipos de conteúdo para que você converta. O conteúdo topo de funil, que é aquele conteúdo que nenhum médico quer fazer, que é bobinho, que é aquele... 3 dicas para. 3 dicas para, dica rápida. Mas são conteúdos importantes para furar a bolha. Mais leves, um react de alguma coisa. Outra coisa, o conteúdo técnico. O topo de funil, até pra galera, quem não sabe muito bem o que é o funil, o topo de funil pensa em tudo que é meio sensacionalista, que é meio polêmico, é afirmação contraintuitiva, é uma crença comum que você quer bater que é errada, é uma polêmica que tá rolando no momento, é falar sobre alguma trend, é dopamina rápida, é recompensa rápida, é dica rápida, então 5 dicas para, o que você não sabia sobre, esse tipo de conteúdo que acaba sendo mais raso e a gente por isso tem uma resistência a fazer, mas não quer dizer que a gente tem que fazer só isso. Isso, Né? Então, ele é uma etapa. Perdão pela interrupção, agora pode seguir. Foi ótimo que você interrompeu, sabe por quê? Esses dias eu tava ensinando sobre isso, e aí, como pra mim hoje, essa parte do marketing acabou se tornando muito natural e eu estudo muito profundamente, às vezes eu falo como se todo mundo estivesse sabendo. E aí eu tava na aula da mentoria, e a minha irmã, que tava na mentoria, olhou e falou assim, teve coragem, porque minha irmã falou, Duda, você pode falar português, por favor? Falei, É que topo de funil. Topo de funil. O que é cara, funil, garota? Calma. Aí eu, back to basics, vamos lá. Então, é aquele conteúdo rápido do topo de funil, de assim, eu preciso furar a bolha e atingir mais pessoas. Chamam também de fase de atração ou descobrimento. É o processo que a pessoa você tá atraindo alguém, ela tá te conhecendo, descobrindo quem você é. Então, você quer chamar a atenção rápida, você tem poucos segundos para a pessoa te escutar. E aí, se você prendeu ela com algo que é mais assim, tipo, sensacionalista, polêmico, coisa. Vou dar um exemplo prático aqui, que eu até ensinei esses dias. Eu comendo um ovo num videozinho rápido e colocando a mulher 40 a mais comendo 2 ovos no café da manhã e achando que está arrasando na meta de proteína. Pô, eu sou uma mulher 40 a mais, acho que tô arrasando com 2 ovos, mas não tô. Deixa eu ver, quem é essa pessoa aqui? Me descobriu. Comendo sopa de garfo, a outra pra fazer, então. Come sopa de garfo e fala, nossa, tô batendo minha meta proteica. Isso, tipo assim. São coisas pesadas. Isso é contraditório, calma aí. Como assim? Exato. Então tem o postzinho bobo, tem o postzinho técnico, onde eu vou explicar sobre a meta de proteína, sobre o porquê a gente tem que ter ingesta de proteína, sobre o tratamento da sarcopenia, que esse é o que todo médico fica fazendo o tempo todo. Acho que é o que a galera mais faz, por isso sente que é chato, repetitivo e morno. E que não vende, porque rede social. As pessoas estão ali para se conectar. É uma rede social. Aí tem o post de prova social, de depoimento, que é super importante. Eu atingi pessoas, eu eduquei pessoas, agora o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para essas pessoas que o meu método dá resultado.
Então, eu conto uma história de um paciente, eu mostro um depoimento, um print, tudo com storytelling, né? Contando a história, contando como o paciente chegou. Olha o que eu fiz, então. Eu chamei a atenção, eu eduquei, eu mostrei a minha autoridade, que eu realmente faço o que eu faço. Aí eu posso vir com um post de conexão, que é o quê? As dores e desejos da persona. É aquele post do tipo, eu te entendo, eu sei o que você tá passando. Então, olhar para aquela tua persona e colocar as dores, os desejos. Então, vamos pensar que a gente tá falando da meta de proteína, né? A gente falou ali do ovo. Então, a mulher 40 mais achando que tá comendo 2 ovos e arrasando. Topão de funil, bobinho. Aí eu vou lá e dou uma aula no post técnico sobre ingesta de proteína, fortalecimento muscular. Aí eu vou no post de conversão, né, naquele post mais de prova social, e coloco, ó, essa mulher chegou fraca, desanimada, com indisposição, a gente fez isso, olha como ela saiu. Dou uma prova de que eu realmente sou uma autoridade no assunto. Aí eu vou para conexão, outro tipo de post. Você, mulher 40 mais, que tá cansada de cuidar de todo mundo, de si, e não cuida de si, que tá cansada de sentir seu corpo exausto, que os músculos estão indo embora e não sabe mais o que fazer. Tô me conectando com as dores. E ainda tem o post de lifestyle, que é muito importante e que muita gente também não gosta porque acha que é ficar sendo blogueiro. Gente, você tem que colocar coisas do dia a dia que sejam intencionais com a sua linha editorial. Então é o que eu falo. Se eu sou uma blogueira de relacionamento, se eu sou uma psicóloga especialista em relacionamento, faz sentido eu relatar a briga com o namorado? Faz, porque eu vou trazer um ensinamento disso, né? Dentro de limites, claro, né, gente? Assim, de usar uma situação pra falar. Agora, se eu tô falando de envelhecimento saudável ali, será que faz sentido eu contar a briga que eu tive com fulano? Não tem. Selecionar os fragmentos da sua vida que você quer mostrar, assim, né? Intencional. Por exemplo, eu fui no parque domingo com a minha cachorra, andei ao ar livre, me expus ao sol, tive um momento de autocuidado, o vinho com a vela. Isso faz parte da minha linha editorial. Então, o problema do médico é que ele tá ali só no conteúdo técnico e não trazendo esses conteúdos. Então, ele fica sem converter, porque as pessoas se conectam com pessoas. E outra que também ele não coloca o link, né? Então, assim, tá lá dando aula, dando aula, dando aula, mas não fala que tá atendendo, onde está atendendo, como tá atendendo, Aham, e quer que a pessoa adivinhe. aham. Então, mesclem mais a linha editorial de vocês, né? Se vocês forem usar o Instagram, quando a gente fala de uma plataforma ou outra, né? Google, site, tem outras plataformas. Mas se você for usar o Instagram, tem que usar direito. Eu acho que para todas, independente da plataforma, dá para seguir um racional, assim. Esses teus pilares, achei muito bom, porque a pessoa fica achando que tem que ter esse post do agende a sua consulta. Que, cara, não é o post que a pessoa, que a maior parte dos médicos não se sente tão confortável em fazer esse tipo de Sim, post. 2, que não é o post que mais converte. E aí, quando a gente pensa nessa ideia do funil, a gente tem esse topo de funil, que é assim, eu gosto de pensar o funil como camadas de filtro. Cada vez menos gente vai avançar, porque eu tô filtrando quem tem mais a ver com aquilo lá. Então, quando a pessoa chegar nesse post de conexão, ela vai olhar o post e pensar assim, a Duda tá falando comigo, isso. porque já tem um nível de conexão muito grande. Então, pensando assim para qualquer mídia, para qualquer coisa, pensa que o cliente não te conhece. Então, ele tem que te descobrir, ele tem que ser atraído por você, te encontrar. No momento que ele passou a te conhecer, essa pessoa, ela pode ou não seguir e avançar, aprofundar o relacionamento contigo. Se ela aprofundar, vai ser muito num racional de essa parte educacional que é, ela tem que entender que você sabe qual que é a dor dela, você tem que fazer que ela entenda que a dor está correlacionada com o problema X, ela tem que ter uma camada de educação de de problema para a solução e depois a camada educacional de entender que a solução dela você tem também de outra forma. Então, são camadas de conscientização sobre dor, conscientização sobre problema, conscientização sobre solução, conscientização sobre a sua solução. E quando a gente chega nessa parte de conexão, prova social, bastidores, a gente começa a entrar realmente na esfera do olha só a coisa acontecendo, olha só a minha autoridade. Então, muitas vezes é um post de bastidores, um post de prova social que vai vender. E prova social
não precisa ser seu paciente falando de você, que nem tu disse, pode ser você narrando, um print, mas ela pode ser uma prova social direta, uma prova social indireta, pode ser você contando uma história que começa conectando com a pessoa que está escutando ali, porque é uma história que a persona, ela é similar, então ela vai se identificar. E se a pessoa avançou até aí no teu funil, é porque ela está qualificada para receber isso. Isso. A gente vai perder pessoas no caminho e tá tudo certo. Isso. E é assim, esse que você falou do nível de consciência, eu gosto de dar um exemplo bem legal. Então, assim, quando você pega e olha pra uma pessoa e fala assim: Ei, você que tá com dor no braço direito. Isso é topo de funil. Você não educou ela, você não falou do problema, você só chamou ela. Ah, eu tô com dor no braço direito, sou eu. Oi, entrei no seu perfil. Aí você vai falar pra ela que ela tem um problema, porque ela não sabe que isso é um problema. Você que tem dor no braço direito, que trabalha com computador, que acha que é normal, isso não é normal e isso tem tratamento. Então ela não sabia nem que ela tinha um problema. Agora ela sabe, ela aumentou o nível de consciência. Aí você vem com a solução do problema. Você tem dor no braço direito, que vive mexendo no computador, que tá com isso, não sei o quê, isso não é normal, isso tem solução. Isso é uma lesão do trabalho, lesão por repetição do trabalho. E a solução é X. E aí eu vendo a solução. O problema das pessoas é que elas querem vender para quem nem sabe que tem um problema. Então, ei, você, eu sou especialista em dores de lesões do trabalho, marque sua consulta. A pessoa nem sabe que ela tem lesão por dor do trabalho. Então, assim, primeiro você conscientiza a pessoa que existe um problema, que esse problema tem uma solução, e depois você vende a solução. São níveis de consciência. E você precisa o tempo todo no seu perfil trabalhar com esses 3 níveis. Você não pode estar o tempo todo só vendendo, nem só educando sem vender. Perfeito. Educar sem vender acaba que é isso. Você educa para o outro Você profissional. tá levantando a bola para outro cortar. Porque, beleza, você me deixou super consciente que eu tenho um problema. Vou procurar um médico que faça mas isso. E aí, né? Cadê? E aí entra, a gente falou aqui de uma esfera de um negócio, que é essa geração de reputação e de demanda. Mas para sustentar isso, eu tenho que absorver essa demanda, mandar bem no que eu faço, e assim a coisa se retroalimenta. Então, só marketing não sustenta nada. Só o marketing vai trazer o teu balde furado. Você tem que aproveitar essas oportunidades, e para isso tem todo um racional de uma jornada que o cliente vai percorrer contigo e quando está longe de você também, mas ele vai ter pontos de contato indiretos ou diretos com a sua marca nesses momentos. E se a gente não mapear tudo pontinho por pontinho e tentar impactar da melhor forma possível, a gente não vai ter algo que é sustentável para um crescimento de longo prazo. Pode ser que no momento ainda dê, mas em um mercado que cada vez mais se diferencia, se torna competitivo, a gente precisa olhar para esses detalhes para a gente ser antifrágeis, né? Para que a gente possa, mesmo num cenário de adversidade, ter a oportunidade de superar aquilo e se tornar melhor. E quem faz isso é quem está tomando água fresca, quem está optando agora por se diferenciar, ao invés de ficar junto com a manada e ser só mais um que se torna, no final das contas, commodity, que vira o feirante, que grita, Isso. ei, pega aqui que o meu é mais barato, né? E compete por preço. Isso que você falou é uma frase que eu falo muito, que é: o meu marketing é muito bom, mas ele é infinitamente pior do que a minha entrega. E precisa ser. Eu gosto muito de gerar aquela sensação em qualquer pessoa, seja no meu paciente, seja no meu aluno, que, nossa, a Duda promete muito, mas ela entrega 10 vezes mais. Então eu sempre falo, gente, o marketing tem que ser pior do que a entrega. Porque a pessoa tem que sim chamar atenção, tem que vir com uma expectativa, mas se você não fizer marketing e você for ruim, não é tão ruim quanto você fez o marketing e for ruim. A quebra de expectativa é algo muito negativo. Então, você prometeu, gerou toda uma expectativa, a pessoa chega lá, seu atendimento é péssimo, sua técnica não é boa, você não transforma a vida dela. Por isso que hoje eu bato tanto na técnica. Marketing é essencial, mas não salva
consulta ruim, não salva técnica ruim. Então, a gente precisa da técnica, a gente precisa transformar o paciente. Por isso que eu bato tanto nessa tecla na medicina do estilo de vida, no cuidado com a transformação dos hábitos. Se o meu paciente está chegando para mim pelo marketing maravilhoso, mas ele não volta transformado, eu não tenho uma estrutura que gere transformação nele, isso vai se perder. E aí você falou muito do mercado amadurecendo, já que a gente está falando do digital, eu que hoje trabalho muito com o digital, com essa parte de educação digital, não sei se vocês têm discutido isso entre vocês, mas o digital tá acabando, tá muito Não. mais difícil vender, que o pessoal vive falando isso. Mas o que acontece? Lá na pandemia, quando começou a venda de cursos de educação no digital, era só você colocar um link, qualquer pessoa falando qualquer coisa, e tudo vendia. E aí você vendia produtos ruins. E aí foi inclusive gerando um preconceito nas pessoas de comprar cursos, de comprar educação Vendedora digital. de curso, né? Você Vendedora virou de vendedora de curso, curso. exato. Então, por quê? Muito por isso. Hoje, quem não entrega algo de excelência, inclusive no digital, não sobrevive no mercado. Mas aí não é uma questão que o mercado tá ruim, é que você é ruim. Então, Aí tu entra num ponto assim, que eu nunca vi um médico até hoje falar a minha consulta é ruim. Eu nunca vi. Todo mundo, não, minha consulta é boa, eu sou excelente profissional, só que a coisa não acontece para mim. Então sim. vamos lá. Se você tá fazendo tudo certo, mas os pacientes não retornam, se todo o resto tá redondo, considere que talvez tenha alguma coisinha para você melhorar na sua entrega ao paciente, Isso. no seu olho no olho com ele, porque assim, a gente não pode negar o mundo, né? A gente não pode ficar ser aquela pessoa que é todo mundo ao meu redor que tá errado sempre, porque eu tô sempre certo. A Isso. pessoa que, todo lugar que ela passa, ela consegue fazer as pessoas eventualmente se afastarem dela, mas eu tô sempre correto. Tem gente que fica com essa postura também, nessa questão de é um viés do quão bom eu sou. É difícil a gente perceber, cara, talvez minha consulta esteja fraca. Não, e você Eu nunca pode ouvi ser ninguém falar isso. maravilhoso tecnicamente. Conheço pessoas tecnicamente 1000 vezes melhores que eu e muita gente, assim. Tecnicamente você pode realmente ser o melhor, mas você passa isso para o paciente, essa transformação chega nele, conhecimento sem transformação, sem ação não gera transformação. Uhum. Então, eu posso ser o melhor do mundo, mas fica claro para o meu paciente como ele tem que fazer? E aí a gente traz um pouquinho, né, para a medicina do estilo de vida. Eu orientei tudo, o paciente não fez nada. Você usa técnica para orientar seu paciente? Fica claro para ele o que ele precisa fazer? Você gera transformação? Ele volta para o teu consultório seguindo o que foi combinado? Ai, não. Cara, os meus pacientes voltam. E assim, eu não tenho a pretensão de dizer com tão pouco tempo de formada que eu sou a melhor tecnicamente. Uhum. Então, nem tudo é sobre competência técnica em medicina. Como está a sua Não. comunicação? Como que tá as suas ferramentas para mudança de comportamento, para coaching em saúde? Como que tá? Não adianta você ficar brigando, é o que eu preciso aprender. E eu acho, que quando você se coloca nesse lugar de autorresponsabilidade, ele é mais difícil, porque você para de ser vítima, mas ele é muito mais positivo do ponto de vista, cara, eu tenho controle sobre as coisas. Então, se isso não tá legal, eu preciso melhorar. Sim. Se isso não tá legal, se tá na minha mão melhorar, eu tenho como sair daquilo. Se não, se ó céus, ó terra, tudo é muito difícil, aí eu tiro a minha capacidade de mudar as coisas e viro refém do acaso. Uhum. Se a gente não olhar para isso, vai ser o profissional que é muito bom, trancado dentro do seu quarto, ou a pessoa que ela até está se expondo e ela é muito boa, mas aí, o que no final das contas é a comunicação? É o que eu falo ou é o que você entende daquilo que eu Isso. falo? E essa leitura, isso aí é uma competência humana que vai além realmente da parte técnica. Então, eu Sim. conheço muita gente que é super, super assim, crânio, mas não consegue transmitir para o paciente, não consegue entender o que é a verdadeira barreira ali com o paciente que tem que ser trabalhada. Sim. E esses detalhes, eles fazem toda a diferença. A gente já estourou o tempo aqui, agora que eu acabei de observar isso, dá para falar contigo aqui por Horas, eu também décadas. adoro. Mas, Duda, fala aí pro pessoal um pouquinho de onde que eles podem te encontrar,
O que está te deixando feliz agora e quais são os próximos passos? Perfeito. Então, vocês podem me encontrar no Instagram, doutora.ana.eduarda-geriatra, onde eu compartilho hoje muita informação, principalmente para profissionais de saúde, para médicos que querem sim se posicionar, fazer um marketing bem feito, prosperar aí na carreira particular, mas principalmente atuar também nessa parte de medicina do estilo de vida, de envelhecimento saudável. Então, a gente está criando um movimento, né, de uma medicina conectada que realmente transforma. E tem muita coisa boa vindo por aí, muitas coisas que eu já dei spoilers pro Matheus aqui, mas realmente o meu propósito é que essa medicina que eu pratico hoje no meu consultório com os meus pacientes, ela ultrapasse muitas barreiras e mais profissionais possam levar essa medicina que previne, que cuida de saúde, que realmente cuida do paciente sem abandonar o médico. A ideia aqui é médicos e pacientes com uma longevidade saudável. Então, a gente está criando um ecossistema de educação bem legal. Me sigam para saber mais. Estou sempre à disposição para retirar dúvidas. Legal. Então, pessoal, espero que vocês tenham pego papel e caneta, né? E começado a escrever as coisas aqui. Façam esses exercícios, essas reflexões sobre a mensagem de vocês, sobre o posicionamento de vocês. Tenham intencionalidade. E se vocês quiserem que a Duda volte aqui em algum momento, deixa uma avaliação 5 estrelas aí para esse episódio, porque eu tenho certeza que tem muita coisa que a gente pode aprofundar aqui. Duda, muito obrigado. Obrigada a você, Vá. Sempre um prazer estar aqui com eles que eu admiro tanto, da Exponencial, e voltando àquilo que eu falei, de o ambiente muda tudo. Então, estejam próximos e conectados com pessoas que realmente estão onde vocês acreditam. Saiam um pouquinho daquele pensamento que não ajuda e estejam conectados com pessoas que estão onde vocês querem chegar. Sensacional. Exponencialistas, queridos, até a próxima.